Hoje em dia, isekais de MMORPG, pra muitos, significa um anime com um protagonista genérico, super poderoso, com harém em um mundo medieval qualquer. Mas nem sempre foi assim. Inclusive, a primeira franquia de animes ou jogos com essa temática era muito diferente. Com uma estreia controversa, Dot Hack tratava de escapismo, identidade social e sexual, responsabilidades, depressão, a necessidade das relações humanas e como nos comportamos em um ambiente onde não há barreiras físicas. E tudo isso foi lançado em 2002, 10 anos antes do boom desse subgênero de anime. Só que esse momento não foi apenas um experimento fechado, e sim o início de uma enorme franquia que envolve jogos, novels, animes, mangás e filmes. Hoje vamos discutir sobre o início desse tema, as mensagens abordadas, como ele moldou o mercado onde você pode consumir e em qual ordem, e onde Sword Art Online entra no meio de tudo isso. Eu sou o narrador e... Welcome to the world. No final dos anos 90 e início dos anos 2000, o digital e a internet estavam começando a se tornar bem mais acessíveis, e por consequência, acabaram se tornando alvo de interpretações artísticas e ficção. Seja com Tron em 82, o mangá Ghost in the Shell em 89, ou Matrix e Avalon em 1999. Fosse no Ocidente ou no Oriente, o tema era visto com fascínio por muitas pessoas. Afinal, onde era o limite do digital? Era possível converter nossa mente ou alma em dados? Máquinas iriam desenvolver vontade própria? Se sim, o que moralmente diferenciaria uma máquina com livre-arbítrio de um humano? O curioso é que no Japão, o conceito de um objeto ter alma não é incomum. Temos tanto o conceito de Reikon, que poderia ser traduzido como alma, que está presente em toda a existência, quanto o Tsukumogami, um termo para se referir a objetos que, após servir seu propósito por 100 anos, ganham alma e consciência. Conforme as máquinas foram se desenvolvendo e a ideia de um autômato, um robô, foi introduzida, era óbvio que logo viraria fonte para as mais diversas histórias. E talvez uma das mais famosas seja Astro Boy, lá de 1952, que conta a história de um robô que acaba sendo capaz de demonstrar emoções. Assim podemos ver que, pelo menos no Japão, eles já tinham explorado a ideia da alma como algo que habita coisas não vivas. Seria apenas mais um passo para abordar a alma em forma digital. E no meio do boom dos PCs, MMORPGs cresciam cada vez mais, como por exemplo Ultima Online, EverQuest e, no Japão, Phantasy Star Online, lançado lá no ano 2000. Por mais que seja comum hoje em dia, na época era uma revolução. A capacidade de interagir com pessoas do mundo todo em um mesmo ambiente, se aventurar, ter relações sociais e fazer parte de uma história construída pelos próprios jogadores era inimaginável até poucos anos antes. Com todo esse preparo midiático e cultural, era questão de tempo até que um anime que abordasse isso fosse lançado. E foi exatamente isso que aconteceu em 2002, com Dot Hack Sang e o jogo Dot Hack Infection. Essa é uma franquia multimídia, que atualmente se expande também para mangás e light novels, além de continuar soltando OVAs e jogos de tempos em tempos. Diferente de hoje em dia, talvez até pela sensação de desconhecido que o mundo digital trazia, o clima da série é bem diferente do que você poderia imaginar. Tudo era meio sombrio, reflexivo, com uma atmosfera pesada e pouca ação, se focando bem mais em aspectos psicológicos e existenciais dos personagens. A trama do anime talvez seja batida hoje em dia. Tsukasa um dia percebe que não consegue deslogar do The World, o MMORPG que joga, mas conforme o tempo passa, ele começa a ficar apático e até a esquecer o que havia fora do jogo e por que deveria voltar. Só que ele não é bem o nosso único protagonista. E na maior parte do tempo, é mais um motivo de mistério do que de projeção do espectador. Temos um outro grupo de protagonistas para desvendar o mistério que envolve o jogador, porque ele não consegue deslogar quem é na vida real, quem é sua família, etc.
Tudo enquanto precisam lidar com conflitos políticos dentro do jogo, dramas pessoais na vida real e a ameaça de ficarem em coma caso sejam atacados por uma criatura misteriosa que segue o Tsukasa. O jogo segue uma linha parecida. Na sua primeira dungeon, seu amigo sofre um ataque de uma criatura desconhecida e entra em coma na vida real. Enquanto você busca por ajuda, todos seus posts no fórum são apagados pela própria empresa, que tenta acobertar o caso, e mais eventos estranhos vão acontecendo, aparentemente conectados com o antigo poema que tem relação com o criador do jogo e com sua filha, que nunca nasceu. Em quase todas as mídias de .hack, existe um núcleo dentro do jogo e outro fora, e ambos precisam lidar com intimações, às vezes até espancamentos para que você não abra a boca, dramas emocionais e relações difíceis, com o jogo agindo como uma forma de escape da realidade, mas também como uma fonte de problemas maiores ainda. E seria um problemão se você não desse like no vídeo e não se inscrevesse no canal. Toda semana solto vídeos analisando os animes e mangás de maneira técnica, para fazer você entender por que ama ou odeia um personagem ou história. Então não perde tempo e se inscreve aí para não perder mais nenhum conteúdo. A abordagem de .hack é bem diferente do que Sword Art Online faz, não é? Onde temos um herói incrível que conquista todas as mulheres, é capaz de superar todas as adversidades com estilo e que na vida real era só mais um. Enquanto Sao entrega o escapismo de Power Fantasy para o espectador, .hack entrega histórias que tratam de por que pessoas fogem de suas realidades. Isso é manifestado até em pequenos detalhes conforme vamos ganhando a confiança de outros personagens, que nos revelam mais sobre suas vidas, problemas e sonhos. Claro, .hack ainda é um jogo e ainda é um escapismo, mas talvez ele seja mais autoconsciente disso, e trabalhe esse aspecto para fazer o jogador pensar sobre esses assuntos mesmo que indiretamente. Não existe uma resposta sobre qual é efetivamente melhor que o outro. Pessoas diferentes precisam de coisas diferentes em momentos diferentes. E é normal imaginar que algo mais alegre e comercial fizesse mais sucesso do que uma franquia que usa temas pesados como base para sua história. Fora o fato de ter uma linha clara de produtos a se consumir, e não uma tempestade bagunçada igual é .hack. Outro problema é que a maior parte dos animes de .hack são ruins. O .hack Roots, que conta parte da história do jogo do .hack de Yu, é muito fraco, tanto em roteiro como em produção, e isso não ajuda nada na propaganda da franquia. Fora que outros como .hack Liminality se passam totalmente no mundo real. Esses que se passam no mundo real tendem a ser muito bons, e a produção desse em específico também é incrível. E temos .hack Sang, o primeiro de todos. Ele tem muitas coisas interessantes, mas é muito arrastado. Ele tem muita contemplação de cenário e diálogos, e tudo vai se desenvolvendo lentamente. Vai exigir um pouco de paciência de você. Só que é aquilo, mesmo que o Liminality tenha um ritmo melhor do que o .hack Sang, ele é bem mais sóbrio e trata de dramas pessoais mais pesados. O pior é que, infelizmente, para aproveitar ele de verdade, você precisa ter jogado o jogo, o que não ajuda. Essa confusão de o que consumir, em que ordem, em que mídia, sinceramente atrapalha muito a recomendar a franquia, mas eu tenho um macete que vou te contar no final desse vídeo. Outro ponto de polêmica na comunidade são os boatos de que o autor de Sao copiou o .hack, visto que a web novel começou a ser publicada no mesmo ano de estreia do anime e do jogo. Só que o projeto .hack já tinha sido prometido e mostrado ao público lá em 1999 e 2000. Isso e o fato de Sao ter ficado mais popular, com muitos o batizando de criador do Isekai e MMORPG, gerou uma rixa entre as duas comunidades. O curioso é que ambas franquias possuem a mesma distribuidora de jogos, a Bandai. Inclusive, já houve até um encontro entre o diretor criativo de Hack e o autor de Sao, onde ele admitiu que é muito fã de .hack e que se inspirou muito nas ideias que o anime e o jogo abordaram. Esse evento foi feito para apaziguar ambas fanbases japonesas, mas como não acompanho elas, não sei se deu resultado. Espero que sim. Afinal, não acho que uma prejudique a outra. Por mais que elas possam ser rivais do ponto de vista mercadológico, isso é uma oportunidade para ambas irem sempre melhorando. Além disso, tiveram até um crossover em um jogo mobile de Sao. Fora que a Yuki Kajura, compositora da trilha sonora de Sao, teve um dos seus primeiros trabalhos em .hack. Muitas coincidências, não é?
Bem, pelo que falei, vocês devem estar pensando, uou, então esse é tipo o Evangelion dos Isekais. E sim, mas não. Infelizmente, Hack-Saing é lento demais, além de ter uma trama meio simbólica e abstrata. Existem respostas para as questões, mas exige que você continue consumindo para entender. Já a primeira quadrilogia de jogos foram um sucesso na época que foram lançados, mas envelheceram muito mal. Felizmente, tivemos um remaster da sequência dessa quadrilogia, o Dot Hack GU, que saiu para Steam e PS4, e ainda vem com um quarto capítulo extra exclusivo. Na minha opinião, esse é um dos jogos mais divertidos de PS2, tendo um gameplay legal, situações interessantes, minigames, história intrigante, personagens marcantes e por aí vai. Uma das coisas que sempre gostei na franquia é que, além de simular um MMORPG, ela permite você deslogar do jogo, por assim dizer, e ir para uma área de trabalho, onde é possível jogar um card game, entrar em fóruns, acessar sites de notícias e até um YouTube da vida. O melhor de tudo é que esse é um ótimo ponto de entrada para a franquia, então se algo que eu disse aqui te interessou, só baixar Dot Hack GU e ser feliz. Ele inclusive é um dos poucos jogos que tem uma dublagem de inglês boa na maior parte do tempo. Nos últimos anos, a franquia tem estado meio parada, mas sinceramente acho que a avalanche de público que Saw trouxe pode ser benéfica para uma próxima história. Hoje em dia temos vários fãs desse gênero, e muitos deles cresceram com Saw. Talvez uma pegada mais madura e reflexiva atraia a atenção de uma parte da comunidade, ainda mais com questões do metaverso e realidade virtual estando em alta. Sinceramente, Sword Art Online nunca me pegou, mas ao contrário do que eu fico zoando aqui no canal, Isekai é um gênero que eu gosto muito, mas não na versão desse estereótipo que se tornou nos últimos anos. Lembro de ficar decepcionado com Sword Art Online, porque eu esperava muita coisa, afinal, era fã de hack. E Saw acabou me entregando uma experiência fraca. Além de ter seus problemas narrativos, a história não queria dizer nada demais, ela só queria vender. Isso não é um problema em si, e serviu de porta de entrada para muitas pessoas, assim como Kimetsu está fazendo hoje em dia. Só que eu não estava mais no clima disso, e desde então, estou órfão de algo que possua essa estética de MMORPG Isekai misterioso e sombrio. Eu, pessoalmente, chamo isso de terror digital, onde mistérios e o paranormal se unem com a tecnologia, muitas vezes sendo um desenvolvimento extremo de algum conceito real, como a singularidade das inteligências artificiais, a transposição da alma humana em dados, ou o fato de magia poder ser digital de alguma forma. Vocês conhecem outras obras do tipo? Me recomendem aí nos comentários. É curioso que Saw mudou o panorama do gênero, e é engraçado poder falar que Sword Art Online desconstruiu o Isekai MMORPG. Normalmente imaginamos coisas muito disruptivas, mas aqui foi o contrário. A fórmula mais comercial foi o que quebrou os padrões. Eu desejo que Saw fique cada vez melhor, e que Hack volte, afinal, tem espaço para todo tipo de jogo e anime por aí. Agora vamos lá, caso você queira consumir Dot Hack, você precisa ter em mente que o foco são os jogos. Todas as outras mídias são expansões dos jogos. Uma youtuber gringa fez uma ótima analogia. Consumir Dot Hack e não jogar os jogos é como comprar uma pizza e só comer a casca. Então vamos lá, minha ordem sugerida é Dot Hack GU Remaster, tá disponível na Steam e no PS4. Você precisa terminar esse jogo, e ele é dividido em 4 partes. Então, se você curtir a franquia, assista Dot Hack Roots, que complementa a sua experiência, visto que ele conta um período de tempo que o jogo pula. Isso aqui já vai te dar uma base incrível. Caso queira continuar se aprofundando, recomendo assistir Dot Hack Saing, e então jogar os jogos a partir do Dot Hack Infection. Porém, como falei, o jogo não envelheceu bem. Felizmente, existem canais gringos que fizeram ótimas recontagens com muitas informações extras, e cobrindo todos os aspectos do jogo, até os de relacionamento e de curiosidades dos personagens. Assim que terminar a quadrilogia do Infection, assistam o anime Dot Hack Liminality. Esse é o grosso da experiência. Caso você realmente não curta nada depois do GU, você pode até pular para os títulos que eu vou falar, mas vai perder muita coisa. Bem, a partir daqui temos o jogo Dot Hack Link e o anime Dot Hack Quantum. Depois do GU, as coisas podem ficar meio complicadas de saturar, visto que a qualidade não será igual. Mas você vai fazer o seguinte, você vai jogar o Dot Hack Link ou ver algum resumo dele na internet, e então assistir o Dot Hack Quantum. E aí no final, você assiste o Dot Hack The Movie.
Assim você vai estar basicamente 100% integrado na franquia. Deixei de lado alguns mangás, light novels e OVAs porque só ia confundir vocês. Caso curtam, naturalmente vocês vão atrás deles. O único que eu deixei de fora e que eu quero comentar é o Dot Hack GU Trilogy, que é um filme que reconta os acontecimentos dos 3 primeiros jogos de Dot Hack GU. O filme é legal, mas ele muda muita coisa, então só recomendo ver depois que zerar o jogo. Se assistir antes, você vai tomar muitos spoilers que seriam melhor construídos no jogo. Pois é meio difícil ajudar alguém a consumir a franquia, não é? Ô Bandai, tá na hora de fazer um novo jogo que unifica tudo, né? Ou pelo menos trazer alguns jogos exclusivos pro ocidente. A fanbase de Dot Hack tem sobrevivido de, sei lá, migalhas. Então por favor não se esqueça da gente, Bandai. Acho que essa trabalheira toda vale seu like e inscrição, então me dá essa moral, é mais importante do que parece. Agora me diz aí, você já conhecia essa franquia? Se interessou? Ou é do time do Sword Art Online? Me fala aí como é a sua experiência com essas duas franquias. Curta e compartilhe o vídeo para eu saber que vocês querem mais temas assim, e se inscreva no canal para não perder nenhuma análise técnica de animes e mangás. Apoie meu trabalho a partir de míseros R$5 no PicPay, no Apoia-se ou no clube de membros do YouTube. Todos os links estão na descrição. E esse vídeo só foi possível graças às lendas do canal, André Luiz Melo, Gabriel Botarelli e Overhaul Engenharia de Manutenção. Aos heróis Aleph Bellis, Bruno Alencar, Cindy Avelino, Gabriel Lourenço de Souza, Guilherme Santos da Silva, Gustavo Dias, Leonardo de Brito Correia, Masashi Anagawa, Pedro Henrique Matos Souza de Santana, Virgílio Missão e a todos que apoiam o meu trabalho. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.